Você tem buscado uma vaga em concursos públicos, vestibulares, Enem ou simplesmente deseja passar de ano na sua escola, mas tem sofrido alguma dificuldade em organizar os teus conteúdos de gramática? Presta atenção nas dicas desse vídeo. Pessoal, a dica de hoje é muito simples, mas extremamente necessária e vai te ajudar bastante se você ainda não percebeu isso. Se a gramática está dividida em 5 partes, por que menosprezar essa divisão? Certamente não é nenhuma novidade para você. Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Essas 5 partes, se você souber organizar como estudá-las, a ordem correta, certamente vai facilitar bastante a sua vida. A questão é que algumas pessoas não sabem a importância de organizar essas partes na hora de estudar. Algumas começam estudando pela sintaxe e realmente não conseguem sair para lugar algum. Outras menosprezam algumas partes que elas consideram menores e acabam tendo grandes dificuldades em qualquer tipo de avaliação de língua portuguesa. Então a dica de hoje é essa. Comece estudando fonologia, em segundo, morfologia e por último, a sintaxe. E as duas outras ali, a semântica e a estilística. Pois bem, essas duas não precisa estipular uma ordem para elas. Você pode estudá-las em qualquer tempo, pode estudar antes, durante, depois. A minha indicação é que você estude semântica e estilística durante, ok? Até porque são conteúdos um tanto quanto mais simples em relação aos outros 3 que você vai precisar estudar, ok? E elas vão te ajudar bastante na parte de interpretação de textos, tá bem? Mas a dica é essa. Primeiro fonologia, depois morfologia e por último você deixa para estudar a sintaxe. Léo, o que é isso? É algum método novo, alguma coisa que você inventou? Eu não inventei nada. Coisa mais simples do mundo, inclusive está no índice da gramática, mas eu não sei porque as pessoas não percebem que ali é uma lógica. E essa lógica, ela já vem do teu próprio contato com o idioma. Se você parar para pensar, quando você conheceu o teu idioma, você teve contato com ele de forma fonológica, não é? Afinal de contas, você ainda não sabia nem o que era língua portuguesa na sua vida, mas você já ouvia sons. Eram seus pais, seus familiares tentando se comunicar com você. Através desses sons, você foi adquirindo a tua língua, ok? Depois você foi para a escola, começou a aprender o A, o B, começou a juntar as duas e começou a formar sílabas. Tudo isso é fonologia. Esse foi o teu início na língua, certo? Depois você passou para o reino das palavras. E aí você conheceu a morfologia. E aí chegou o momento em que você foi ficando cada vez mais competente na tua língua e você foi conseguindo formular frases inteiras, ler textos, escrever textos e você estava dentro do universo da sintaxe. Viu? O teu cérebro já tem um caminho preparado. Quando for estudar gramática da próxima vez, que tiver que estudar ela inteira, e você está sofrendo até hoje porque você não sabe onde está o teu problema em gramática, você não consegue resolver determinadas coisas, segue essa ordem para você poder perceber como vai facilitar ainda mais o teu estudo, certo? Funcionou para mim, funcionou para vários alunos meus e pelo que eu já percebi de alguns depoimentos de outras pessoas que não eram meus alunos, é a organização que mais funciona. Então não inventa. Se você não sabe morfologia, você não vai se dar bem em sintaxe, certo? Se você não consegue entender a semântica, a estilística vai ser um problema imenso para você. Então você tem que ter a ideia de que essas coisas, elas estão organizadas, elas têm um porquê, elas têm uma lógica. Excelente! Agora você já entendeu a ordem correta de estudar as partes da gramática. Vamos rapidamente ver como diferenciar cada uma delas. E a gente começa com a fonologia. Fonologia vem de 2 radicais gregos, fono, que significa som, e logia, estudo. Ou seja, a fonologia é o estudo dos sons. Que sons? Os sons que nós emitimos na fala, certo? Esses sons são chamados de fonemas. E sendo a fonologia uma parte da gramática, dentro dessa parte existem vários conteúdos que nós devemos estudar. Vamos conferir? O estudo da fonologia começa com o som e a letra. E nessa parte você vai conhecer os dígrafos, vai aprender a diferenciar a vogal da semivogal
E também vai aprender a respeito das consoantes e da ortografia. Depois, você vai fazer o estudo das sílabas e vai entender que elas podem ser tônicas ou átonas. E também vai aprender a fazer as divisões silábicas. Quando estudar as sílabas tônicas, vai perceber que elas podem ser agrupadas em 3 tipos: oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E dependendo das regras de acentuação, as palavras podem ou não receber acentuação gráfica. Esse é o conteúdo de fonologia e quando você tiver terminado, testado e estiver seguro com ele, você vai passar para a segunda parte da gramática, que é a morfologia. A palavra morfologia também tem 2 radicais gregos, sendo que logia você já sabe que significa estudo e morfo significa forma. Então a morfologia é o estudo da forma das palavras e ela vai utilizar 2 princípios para fazer esse estudo. Um é a estrutura das palavras e o outro é a classificação dessas palavras. Então o que você tem que entender é que a morfologia vai estudar as palavras tanto dentro do que elas são, da sua estrutura básica, o que você vai aprender lá que se chamam de radicais, desinências, são os chamados morfemas, ok? E também depois de organizar essas palavras dentro das estruturas e formação, ela vai classificar essas palavras em 10 classes gramaticais. Mas vamos por partes. Dá uma olhada na tela no que é que você vai precisar estudar quando a morfologia falar em estrutura e formação das palavras. Em estrutura das palavras, você vai estudar os chamados morfemas, que são as desinências, o radical e os afixos, que estão divididos em prefixos ou sufixos. E em formação das palavras, você vai estudar 6 processos de formação. São eles a derivação, a sigla, o hibridismo, a abreviação, a composição e a onomatopeia. A derivação é um processo de formação de palavras que tem mais 6 subdivisões. Existem as derivações sufixal, derivação prefixal, derivação prefixal e sufixal, que é diferente das outras duas, a derivação parasintética, a derivação imprópria e a derivação regressiva. Outro processo de formação que também tem uma subdivisão é a composição. Nós temos a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Ao terminar essa primeira parte da morfologia sobre estrutura e formação das palavras, você vai estudar a segunda parte da morfologia, que trata da classificação das palavras. Essa classificação se dá a partir de 10 classes gramaticais. E isso significa que todas as palavras do nosso idioma, ou seja, todas as palavras que eu estou falando agora, pertencem a uma dessas 10 classes gramaticais. Quando você trabalha as 10 classes gramaticais, o mais importante para você é aprender o conceito de cada uma delas, pois aprendendo a conceituá-las, a compreender como elas funcionam, fica muito mais fácil para você reconhecer se uma palavra é um substantivo, um adjetivo, artigo e por aí vai. Gente, é claro que quando eu tô falando de todas as palavras, eu tô exagerando, né? Porque vocês sabem, a gramática vive de exceções. Então, sim, existem umas palavras que são rebeldes e que não querem se encaixar nas 10 classes gramaticais, ok? Essas palavras problemáticas são chamadas de palavras denotativas. Depois você dá uma olhadinha aí no Google para você ver o que é palavra denotativa. Nós não vamos entrar em detalhes hoje a respeito de nenhuma dessas partes da gramática, ok? Mas tem algo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês que diz respeito à análise morfológica.
É muito comum que os alunos confundam a análise morfológica com a análise sintática, que nós vamos falar, da qual nós iremos falar daqui a pouco. Então eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte: quando você for fazer a análise morfológica, lembre-se de 2 detalhes. O primeiro é que a morfologia consegue fazer a análise de uma palavra ela estando sozinha no universo. Ou seja, uma palavra não precisa estar em uma frase, em um texto, para que a morfologia consiga classificá-la. Porque a morfologia faz uma análise estanque, certo? Ela olha para a palavra e diz, você é isso. Por exemplo, se vocês dizem vosso, eu vou falar pronome de tratamento. Garota, substantivo. Lindo, adjetivo. 3, numeral. Então, não importa se a palavra está sozinha ou acompanhada. A análise morfológica, ela independe da palavra estar solta no universo ou estar com outras palavras, ok? Isso é muito importante porque vai contrastar diretamente com a análise sintática da qual nós falaremos depois. A segunda coisa que vocês devem considerar a respeito da análise morfológica diz respeito ao próprio conceito da morfologia. Se a morfologia estuda a forma das palavras, forma é uma coisa que não anda mudando o tempo todo por aí. Não é verdade? Uma pessoa tem uma forma, eu tenho uma forma. Eu posso engordar, eu posso emagrecer, eu posso ganhar os músculos, ok? No entanto, isso leva um certo tempo, não é verdade? Então, a forma não é uma coisa que fica mudando o tempo todo por aí. Então, se ela não muda o tempo todo, então significa que a classificação também não muda, ok? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que é a segunda coisa que vocês têm que considerar na morfologia e que torna a análise morfológica muito mais simples. É o fato de que, se a morfologia diz que uma palavra é um substantivo, acabou, gente. Ela é um substantivo praticamente para todo o sempre. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a análise morfológica olhar para a palavra cadeira, por exemplo, e disser esta palavra no mundo ela serve para nomear um objeto no qual as pessoas se sentam. Ótimo, então a palavra cadeira serve para nomear. Se ela serve para nomear um objeto é porque ela é um substantivo, pois os substantivos fazem parte da classe de palavras que dão nome aos seres, ok? Ok. Então significa dizer que cadeira é um substantivo. E aí, tanto faz se você encontrar cadeira em qualquer texto, em qualquer poema, em qualquer música, ou mesmo sozinha, independente de outras palavras, como nós já comentamos, a palavra cadeira vai continuar sendo um substantivo, certo? Segura essas 2 informações. A primeira é, a morfologia faz uma análise independente. A palavra pode estar sozinha ou acompanhada. E a morfologia faz uma análise que se mantém. Se uma palavra é um substantivo, dificilmente ela vai mudar de classe gramatical. Eu falei dificilmente, não é impossível, mas dificilmente. Porque a ideia é que a palavra se mantenha um substantivo sempre. Segura essas 2 informações, ok? Porque nós vamos precisar dela para falar sobre sintaxe. A sintaxe tem uma fama maléfica de ser uma das piores partes da gramática, porque ela é muito complexa. Ela tem essa complexidade exatamente porque ela estuda a função. Preste atenção comigo, vamos comparar. Se a morfologia estuda a forma e ela consegue classificar as palavras de forma independente, a sintaxe estuda a função. E para poder dizer qual é a função de uma palavra, a sintaxe precisa observar a relação que essa palavra tem com as outras palavras da oração. O aluno ela estava acompanhando até agora eu não sei mais o que ela tá falando. Como assim? Calma, gente, não desliga o vídeo ainda, não desiste da vida, continua comigo que vai dar tudo certo. Preste atenção aqui que eu vou te dar um exemplo. Digamos que a morfologia e a sintaxe fossem me estudar, ok? Então, se a morfologia olha para mim e ela vai estudar o que eu sou, então ela vai dizer, você tem a estrutura de um ser humano e está classificada como mulher.
Pronto, é isso que eu sou. E isso não vai mudar. Pelo menos não até que eu deseje mudar, ok? Mas eu não quero, então a gente vai continuar assim mesmo, ser humano e mulher, tá bom? Mas então é isso que eu sou e não vai ser mudado, ok? Então essa é a minha forma, ser humano classificado como mulher. Acabou, a morfologia me estudando, beleza? Beleza. A sintaxe vai olhar para mim e vai dizer assim, bom, vamos lá, eu vou estudar a sua função. Então eu te olho agora, Leamara, e vejo que você está dando aula. Então, se você está dando aula, significa dizer que, pelo que está acontecendo agora, você é professora. Essa é a sua função. Agora, se eu sair daqui e for encontrar meu pai e a minha mãe, a situação, o contexto terá mudado. E aí a sintaxe vai olhar e dizer, agora você está em outro contexto, então agora você é filha. Se eu saio e encontro a minha irmã, mudou o contexto, mudou a função. Eu passo a ser irmã. Então, veja como é que a sintaxe trabalha com as palavras. Vamos pegar a nossa palavra cadeira. Se a morfologia olha cadeira, ela diz substantivo, acabou, não precisa perguntar mais nada. Mas a sintaxe vai olhar para a palavra cadeira e vai dizer... você está sozinha aí neste universo. Não consigo dizer o que você é, porque você não está fazendo nada, você não está se relacionando com nada, então não tem como te analisar sintaticamente. É isso que a sintaxe faz para uma palavra somente. Agora vamos colocar essa palavra cadeira dentro de uma oração. Quando a palavra cadeira entra em uma oração, ela passa a ter o que a gente chama de relação sintática. E aí, dentro dessas relações sintáticas, né, estará estabelecido um contexto e nesse contexto, sim, a análise sintática vai poder olhar para a palavra cadeira e dizer, agora sim, nesse contexto em que você está, eu posso dizer que você está exercendo a função sintática de sujeito simples, ok? Isso significa que cadeira vai ser sempre um sujeito simples? Claro que não. Basta nós mudarmos o contexto da oração, mudarmos o contexto em que a palavra cadeira está inserida e pronto, ela terá uma outra função sintática. Agora ela está na função sintática de objeto direto. Eu espero que tenha ficado mais simples para você entender a diferença entre a análise morfológica e a análise sintática. Agora vamos dar uma olhada rapidamente no conteúdo da sintaxe. A sintaxe está dividida em 4 grandes conteúdos e seu estudo geralmente começa na diferenciação entre frase, oração e período. Logo depois, são estudados os conteúdos de colocação pronominal, concordância verbal e nominal e regência verbal e nominal. Lembrando que esses 3 não possuem uma ordem correta para serem estudados, podem ser estudados em qualquer organização. Quando o aluno estuda a frase, a oração e o período, ele entra em contato com 3 importantes termos que baseiam a análise sintática da qual falamos anteriormente. Esses termos estão hierarquizados na sintaxe e essa hierarquia pode ser percebida através de seus nomes. Eles são os termos essenciais, que estudam o sujeito e o predicado, as 2 partes mais importantes da oração. Depois, os termos integrantes, que vão estudar os complementos verbais, que são os objetos diretos e indiretos, o complemento nominal e o agente da passiva. E, por último, o aluno estuda os termos acessórios, que vão tratar do adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Quando termina o estudo dos 3 termos da sintaxe, o aluno terminou o conteúdo do período simples e então ele pode passar para o estudo do período composto. E nesse, ele entrará em contato com as orações coordenadas e as orações subordinadas. Cada uma dessas orações possuem várias subdivisões e são muito importantes para a sintaxe. Então, através dessa organização, percebe-se que a sintaxe realmente tem uma complexidade um pouco maior que as outras que falamos até o momento.
Muito bem, nós passamos aí pelas 3 que você vai ter que estudar na ordem: fonologia, morfologia e sintaxe. E agora a gente vai olhar a nossa 4ª parte da gramática, que é a semântica. O que se trata a semântica? É interessante você perceber como os alunos têm um bloqueio mental quando o professor pede para ele analisar a semântica de uma palavra, de uma expressão, de um texto. Gente, semântica nada mais é do que o estudo do significado, ok? Significação. É claro que vai haver uma série de pormenores aí que você vai ter que observar dentro da semântica, mas só para você poder entender e ficar mais didático para você. A semântica, ela vai trabalhar a relação entre o significado e o sentido de uma palavra dentro de um determinado contexto. Para você entender melhor, lembre-se que significado não é a mesma coisa que sentido, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no exemplo aí. Para você entender melhor a diferença entre significado e sentido, vamos utilizar a palavra bola. Quando eu disse bola, você certamente deve ter pensado como o dicionário. Um corpo sólido, completamente redondo em toda a sua extensão, esfera, globo. Esse é o significado da palavra bola. Significado costuma ser algo constante, ele não costuma mudar. É aquilo que está impregnado na nossa mente, é o sentido denotativo, literal da palavra. Vamos colocar essa palavra com esse significado em um exemplo. Eu comprei uma bola para jogarmos hoje. Pronto. Nessa frase, a palavra bola está respondendo completamente ao seu significado encontrado no dicionário, ok? Então, aqui significa que nós estamos falando da bola no sentido literal, no sentido denotativo, naquilo que ela realmente é na vida real. Vamos colocar a mesma palavra em uma outra frase. Minha mãe não deu bola para minhas queixas. Certamente, nessa segunda frase, a palavra bola não está sendo utilizada da mesma forma que na primeira frase. Então, observe que agora a palavra bola, apesar de ter na vida real um significado no dicionário, nesta segunda frase ela está sendo utilizada com um outro sentido. Então, agora, bola, na verdade, ela significa a ideia de atenção. A minha mãe não deu atenção para as minhas queixas. Então, perceba, significado costuma ser inalterado, enquanto o sentido se adapta ao contexto das frases. E essa diferença entre significado e sentido costuma ser amplamente observada em poemas, em músicas, nas figuras de linguagem, e é um prato cheio para questões de interpretação textual. E aí, ficou um pouco mais clara a diferença entre significado e sentido? Eu espero que sim. Se não, comenta aqui embaixo que a gente vai responder para vocês, tá bom? Então agora dá uma olhadinha aí nos conteúdos da semântica. A semântica inicia seus estudos na linguagem, e aqui nós conhecemos a linguagem verbal e não verbal, não só as suas diferenciações, mas principalmente como ambas se complementam em alguns tipos de texto. Também conhecemos a língua falada e a escrita através da variante padrão e das outras variantes. Também somos apresentados aos conceitos de fala e signo. Em um outro momento, a semântica vai tratar sobre a significação direta das palavras. E aí nós compreendemos os conceitos de sinônimos, antônimos, a polissemia, que são os vários significados de uma palavra, os homônimos e os parônimos. E nós chegamos assim na nossa última parte da gramática, que é a estilística. Pessoal, em algumas gramáticas, a estilística é estudada junto com a semântica, tá? Mas é só uma questão de organização mesmo, ok? Aqui a gente vai deixá-las separadinhas para que fique mais claro para você. Então dá uma olhadinha na tela aí o que a gente estuda em estilística. A estilística, resumidamente, é a parte da gramática responsável por analisar a expressividade da língua. Falando assim, pode parecer confuso, mas ela está presente em todos os momentos em que nos comunicamos, pois ao nos comunicarmos, escolhemos o tipo de texto, qual será a variante linguística mais adequada para o momento, as melhores palavras, se haverá humor ou se seremos mais claros e objetivos, enfim.
todas as escolhas que fazemos para enriquecer nossa expressividade é estudada pela estilística através dos recursos estilísticos. E ela começa os seus estudos exatamente pela diferenciação entre denotação e conotação, das quais nós já falamos anteriormente na semântica. Denotação vai abordar as palavras no seu sentido literal, o seu significado dicionarizado, e a conotação observa as palavras dentro do seu sentido, de acordo com cada contexto em que é utilizada. Outra parte que a estilística vai se debruçar são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem estão divididas em figuras de palavras, de som, de pensamentos, de construção, e elas são amplamente utilizadas na nossa língua, tanto em poemas, em músicas, como no nosso cotidiano, em expressões que utilizamos diariamente, ok? Elas são muito importantes e o estudo delas facilita bastante o teu conhecimento de interpretação textual. Um outro aspecto estudado pela estilística é a função da linguagem, e aqui fica ainda mais claro como a linguagem realmente pode ser utilizada para tantos fins, ok? A função da linguagem está dividida em 6 processos. São 6 as funções: função referencial, expressiva, apelativa, poética, fática e metalinguística. Esse é um estudo muito interessante, muito rico a respeito de como nós nos comunicamos diariamente. Então fica também o pedido para que vocês não confundam figuras de linguagem com funções da linguagem. Chegamos ao final aí das 5 partes da gramática e eu tenho só mais um último pedido para fazer para você. Pessoal, não cometam o erro crasso e infantil de acreditar que você pode se dedicar a uma parte da gramática e esquecer as outras, tá? Eu sei que os editais são diferentes, que eles focam em coisas específicas, principalmente o Enem, que tem um edital super diferenciado. No entanto, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. A língua, ela é uma engrenagem, ela é um todo em funcionamento. Não adianta você acreditar que vai mandar bem na estilística se você não estuda semântica, ou que você vai arrebentar na sintaxe se você esqueceu de prestar atenção em algumas partes da morfologia. Isso não vai acontecer, porque na língua uma coisa puxa a outra. Se você quer ir bem em redação e deixa de estudar fonologia, ou esquece o que é uma conjunção, ou não se preocupa com os pronomes, não se preocupa, você vai se dar super mal. Não existe isso de deixar para estudar uma coisa e não a outra. A gramática funciona como um todo, ela é uma harmonia, ok? Então, por favor, o que você tem que fazer? Estuda a gramática inteira, ela completa, tá? A vida não é o todinho que a gente gosta de tomar, não, ok? Então, vamos aceitar, porque a nossa realidade é dura, tá bem? Então você vai estudar a gramática inteira nessa ordem que a gente passou aqui hoje. E quando você estudou a gramática toda, testou, fez exercícios, está se sentindo seguro, ótimo! Agora é a hora de você focar em uma parte do teu conteúdo. É hora de você prestar atenção no que o teu edital está pedindo e aí sim você focar naquela parte da gramática, porque você já tem noção do todo, ok? Bom, é isso por hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou dessa aula, clica aqui embaixo em gostei. Não esquece de se inscrever no nosso canal, porque aí você recebe notificações nos próximos vídeos, ok? Nós também estamos no Facebook, no Twitter. Vai lá, segue a gente. Nós estamos esperando por você. Um grande beijo, muito obrigada por tudo. Tchau!